Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. O nosso plano de voo de hoje vai decolar com a presença, gente, da doutora em Economia Aplicada, Patrícia Palermo. Essa mulher incrível que eu admiro e aprendo todos os dias com ela, foi escolhida economista do ano pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul em 2016. E em 2017, foi vencedora do prêmio Mulheres que Inspiram, da revista Dona, por seu destaque na carreira. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Patrícia. Que honra te receber aqui. Ai, que alegria de estar aqui, Alexandra. A gente falar um pouquinho sobre cenário econômico, mas principalmente como é importante a gente entender esse cenário econômico nas nossas decisões cotidianas de negócios. Então, eu acho que o nosso plano de voo aqui vai decolar e vai levar a gente a lugares bem legais. Então eu já convido quem está nos ouvindo a se acomodar, a ficar confortável, que vai ter muita dica boa por aqui. E nessa nossa aventura também contamos com a presença do especialista em finanças do Sebrae RS, o Rômulo Teva. Que bom te receber de novo aqui, Rômulo. Oi, Alê. Muito bom estar de volta aqui ao Plano de Voo e hoje com uma presença especialíssima da Patrícia, né? Então eu posso dizer que hoje que todo mundo tá a bordo na primeira classe. Não, hoje não estamos... tem classe econômica nada, hoje. Não tem classe econômica. Hoje é todo mundo primeira classe, todo mundo feliz. Nós estamos aqui tomando nosso chazinho e comendo uma bolachinha, né? Porque eu acho que a gente merece. E o plano está sendo gravado presencialmente aqui no estúdio hoje, o que torna esse bate-papo ainda mais legal. E é sempre bom contar com a companhia de vocês e dos ouvintes. O cenário mundial, gente, não é dos melhores, a gente sabe. A inflação alta e persistente nos Estados Unidos, a maior dos últimos 40 anos, e na Europa, o prolongamento do conflito na Ucrânia e de suas consequências econômicas tem feito as projeções de crescimento no mundo se reduzir um pouquinho. Para o Brasil, segundo a consultoria Focus, em relação ao PIB de 2022, e essa estimativa é desta semana que estamos gravando, é de um crescimento de 2,76%. Contudo, o mercado também aumentou a previsão de inflação. Em um cenário como o atual, com crises econômicas, pandemia, guerra, avanço digital, a realidade das empresas é bastante impactada. E a Patrícia está aqui hoje para nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse cenário. E eu queria te convidar a abrir esse bate-papo, que você nos trouxesse um pouquinho do cenário econômico nacional e também internacional, porque aqui nos bastidores antes já falávamos de como o cenário internacional impacta aqui em Porto Alegre ou nas cidades pequenas do nosso estado. Certo, Patrícia? Bom, Ale, então vamos dar uma olhada de fora para dentro. Vamos começar pensando sobre o que está acontecendo no mundo, né? O mundo está vivendo um tempo bem difícil. A gente não sabe até quando vai esse cenário, mas a questão é simples de dizer que o mundo ele está revisando a cada dia as suas taxas de crescimento para baixo. A gente vivenciou, né, um período aí muito complicado de pandemia, em que, por mais que as nações não tivessem uma decisão coordenada de como agir, elas acabaram agindo de forma sincronizada. Todas elas, né, mandaram as suas populações, ou grande parte delas mandaram as suas populações ficarem em casa. Isso deu uma perturbada forte aí nas cadeias produtivas globais. A gente ficou inibido de consumir serviços, começou a consumir mais bens, mas tinha limitação na produção desses bens. Isso acabou elevando, né, o número de gargalos produtivos no mundo. A gente teve, junto com isso, uma crise energética e isso pressionou muito o quê? Os preços. O que acabou acontecendo? A inflação passou a ser uma realidade em termos mundiais. E aí, o mundo inteiro, mais uma vez, começou a reagir de forma sincronizada, ainda que não coordenada. O que aconteceu? Os estímulos fiscais começaram a sair
E a gente começou a ter políticas monetárias mais apertadas. Leia-se aqui, aumento de taxa de juros. Para diminuir a inflação, a gente acabou desacelerando a atividade econômica. O que a gente precisa ter em mente? Um mundo que cresce menos é um mundo que cria menos oportunidades. Então, esse é o primeiro ponto. É um mundo que fica mais avesso ao risco, né? Principalmente quando a gente tem muitas incertezas aí pela frente, especialmente um cenário de guerra que é para durar dias e que já dura meses. E na não Europa. tem uma perspectiva para acabar, né? E não tem perspectiva para acabar, né? Então, o que acontece? A gente pode olhar sempre o copo pelo seu lado meio cheio ou seu lado meio vazio, né? Um mundo que acaba crescendo menos porque, entre outros motivos, os bancos centrais do mundo inteiro passam a aumentar juros para tentar controlar a inflação, é um mundo que acaba ajudando naturalmente por essa atividade econômica menor a fazer com que os gargalos que pressionavam esses preços começassem a diminuir. Nos últimos tempos, as commodities, por exemplo, foram grandes vilãs nesse processo inflacionário. E o Brasil domina as commodities em muitas áreas, né? Com certeza. E aí o que acontece? Quando o preço dessas commodities começa a baixar, a gente ganha, por um lado, um alívio em termos inflacionários, que pode levar até com que esses ciclos de aperto monetário, que é aumento de taxas de juros, fiquem menores. Mas, por outro lado, para países que nem nós, que somos exportadores dessas commodities, a gente também perde. Por quê? Tu bem falaste aí sobre esses dados de crescimento do Brasil. O Brasil, ele foi na linha contrária do que aconteceu com o mundo no ano de 2022. Enquanto o mundo inteiro revisava semana após semana as suas expectativas de crescimento para baixo, o Brasil revisou as suas expectativas de crescimento para cima. Então, olha só. Agora vem aqui o lado meio cheio do nosso copo mais uma vez aqui, ó, tá? O mundo tá tão mal, que a gente ficou até bonito, certo? A gente tá num momento péssimo em tudo e até estamos com uma roupinha razoável. Isso, e olha só que interessante, né? Eu brinco, né? Que em noite escura, bumbum de vagalume é farol, sabe? Então, assim, ó, se a gente conseguir, né, manter uma linha e não fazer muita besteira, isso já é bom. Por quê? Porque a gente é um país que aumentou os juros primeiro, começou a dar sinais de controle da inflação mais cedo. Pode ser que a gente comece a fazer esse processo, né, de ter uma política monetária um pouquinho mais frouxa, né, em breve. E isso, obviamente, ajuda a economia a crescer. A gente tem uma expectativa de crescimento para o ano que vem ainda muito baixa. O próprio relatório Focus do Banco Central, ele traz hoje expectativas de crescimento para o ano que vem menores que 1%. Isso é ruim, é crescer pouco mais uma vez, porque parte, talvez, do crescimento de 2023, a gente acabou adiantando, né, para o ano de 2022, por uma série de escolhas feitas em termos governamentais, né? Mas a gente não pode esquecer que esse cenário global que a gente tem hoje, que é muito ruim para a figura do mundo como um todo, né? Ele abre também alternativas para o Brasil. Quando a gente pensa num mundo que está traumatizado com uma pandemia e com uma guerra, e que faz com que vários lugares do mundo comecem a repensar essa história de globalização, e aí as pessoas começam a dizer, epa, o mundo está passando por um processo de desglobalização, né? A gente tem que entender que trazer a produção para dentro dos países, principalmente para os países desenvolvidos, é tão caro que é quase um impeditivo. Então, o que você faz? Você faz um processo de desglobalização, e não uma desglobalização total. Você não consegue pensar mais num mundo que dependa única e exclusivamente da China por causa do risco que isso oferece, mas você também não pode pensar num mundo que produza dentro de todos os países, especialmente os desenvolvidos, né, e que muitas vezes tem problemas de mão de obra severos, produzir coisas que você sabe que você pode produzir de maneira mais eficiente em outros lugares.
E mais barata. Com Para certeza. ter competitividade. Com certeza. E aí abre uma grande janela de oportunidade para quem? Para a América Latina. E pro pequeno, né, Claro. Rômulo? Que é o Que é onde nosso. nós estamos, né? Para quem a gente fala, né? A gente brinca sempre que o cliente do Sebrae é o pequeno, o médio, mas que está muito inserido nas cadeias globais de valor e que a Patrícia abriu aqui, né, um flanco para a gente falar sobre isso de oportunidade. Exato, porque a gente olha para esse cenário e o pequeno empresário muitas vezes ele diz: isso não é comigo, isso é a realidade de quem produz commodity, né? Que é o produtor, são os grandes vendedores de commodity. Isso é para quem exporta, né? As montadoras de carro, eletrônicos. Não é minha realidade. Eu sou um vendedor de roupa aqui na Rua das Andradas, em Porto Alegre. Eu tenho uma ferragem lá em São Borja. Isso não é para mim. Mas quando a gente começa a entender essa dinâmica que tu trouxe, né, Patrícia? E essa conexão, tu importa produto, muito do que tu vende, vem de fora, então tu é diretamente impactado por todas essas políticas econômicas, e aí, nesse momento que tu é impactado, tu tem que buscar alternativas. E quando tu enxerga essa oportunidade que tu citou, né, de uma desglobalização, de uma redução dessa necessidade, e esse olhar, né, não podemos depender 100% ou da China para tal item, ou da Ucrânia para tal item, ou dos Estados Unidos para tal item, a gente começa a enxergar possibilidades de se profissionalizar mais e de ofertar, de algum modo, produtos para as médias e grandes empresas que estão sofrendo com essa falta de insumos. Mas para isso é necessário o quê? Capacitação, qualificação, melhoria de processo, uma adequação dessas empresas, né? Principalmente no que diz respeito a uma qualificação de mão de obra para dar conta de entregar nos padrões de qualidade e de assertividade que as médias e grandes empresas exigem dentro dos seus processos de internacionalização, de exportação. Muitas delas têm ISO, né? Têm certificações de qualidade e elas estendem essas exigências aos pequenos negócios. A Patrícia falava antes também um pouco sobre isso, né? Sobre como é que a gente traz o macro para o micro, né? Como é que o pequeno, dificilmente o pequeno e o médio vai ser um exportador. Mas ele pode fornecer insumos, peças, produtos para quem vai exportar. E a pergunta de $1 bilhão que a gente faz aqui, o Rômulo começou a responder aí antes, como as nossas empresas aqui, agora, novembro de 2022, como é que a gente se prepara? Que caminho a gente vai? O Sebrae está aqui, que é uma força, né, Patrícia, muito grande, que nos ajuda, inclusive, com informações que são fundamentais, trazer dados, né? Mas para o empreendedor, o empresário que está nos ouvindo, o que vocês diriam para eles ficarem atentos nesse momento? Que nem eu estava dizendo antes, eu acredito que a gente está abrindo um tempo aí de oportunidades, né? Eu não tenho dúvida que esse processo de desglobalização vai tornar a vida dos consumidores mundo afora mais difícil. A gente vai ter produtos mais caros agora, porque não contar com a mesma potência de entrega que a China nos fez de entregas nos últimos tempos, vai cobrar um preço. Mas nós aqui, especialmente na América Latina, por questões ligadas, por exemplo, a gente conversava antes de começar as gravações aqui, né? Por sermos países mais pacificados, por nós sermos países mais inteligíveis, às vezes, para os estrangeiros até do que a própria Ásia, por nós estarmos mais perto, isso é muito importante, né? Mais perto, por exemplo, dos Estados Unidos. Porque o custo de transporte, o custo de entrega, né, impacta muito. Mas principalmente, Alexandra, por uma questão muito importante que é o seguinte: a gente pode oferecer agora a esses países uma coisa que eles não conseguiram nesses últimos tempos, seja da Ásia, seja do leste europeu. Segurança. Olha segurança aí, da gente. entrega. E eu acho que é essa a questão de o grande catalisador de novos negócios nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre o que significa essa segurança. Por exemplo, o que a gente sabe hoje, né? A gente sabe que várias cadeias produtivas foram paradas por uma pecinha pequenininha, que é feita, às vezes, do outro lado do mundo. Os condutores, que foi tão falado
animado esse ano. Eu não chego nesse nível da gente falar de semicondutores, assim, mas a gente tá falando de coisas, às vezes, bem menores. A gente tá falando de motorzinhos, a gente tá falando de pecinhas, a gente tá falando de plaquinhas, que às vezes são pequenos componentes, porque até então, tudo bem fazer do outro lado do mundo e trazer com custo de frete baixíssimo para cá. Foi virada essa chave. A gente viu que portos fecham, a gente viu que fretes simplesmente podem quadruplicar, quintuplicar da noite pro dia, e a competitividade que tu tinha no produto você pode perder por essas questões. Então, começa esse olhar para dentro. Então, a gente, em primeiro lugar, falando aqui pros pequenos e pros médios, a gente tem um momento em que os grandes tiveram a necessidade de olhar para os pequenos e médios como uma alternativa. Então, isso parte de uma necessidade dos grandes. Então, talvez essa virada de cabeça para olhar para esse grupo não existiria se não houvesse esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o ponto 1. 2. Só que não adianta o grande olhar para o pequeno. O pequeno tem que olhar para si mesmo e pensar como serei capaz de entrar nessa nau. Porque tem que estar preparado para entrar, não é só a necessidade do mercado, né? Isso. Quando uma empresa contrata outra empresa, tão importante, ou às vezes até mais importante, que o preço que ela te cobra é a garantia de que ela vai te entregar. Que ela vai te entregar no tempo que foi combinado e na qualidade que foi a combinada. Então é isso que pequenos e médios têm que entender. Eu sempre falo, né, com as pessoas em geral, assim, né? Você tem que construir um negócio de excelência para você cobrar com excelência e você crescer do com tamanho. Excelência. Não interessa. Tem que existir um processo de profissionalização de todo e qualquer negócio. Um negócio que não se profissionaliza, um negócio que não se preocupa com a excelência das suas entregas, ele está fadado a ser pequeno. Ele pode eventualmente viver momentos de glória, né? Mas esses momentos de glória são a exceção da regra, eles não são o que a gente vai vivenciar. Então, ter a parceria, né, de agentes que sejam capazes de fazer esse processo ganhar corpo, né, e excelência de início a fim é trilhar um caminho aí que leva ao sucesso, não tem dúvida. Quero pegar esse gancho aqui, Rômulo. Patrícia falou que tantas informações, né? Tantas coisas importantes aqui. Mas o Sebrae tem um papel bem interessante nisso, porque está sempre muito atualizado com dados, tem muito conteúdo, tem muitos especialistas como você, que conhecem muito o mercado, conhecem muitos clientes. Então, fala um pouquinho, assim, para quem está nos ouvindo, que tem um montão de conteúdo e de projetos, né, que pode ajudar nesse caminho que a Patrícia está apontando. Olha, eu acho que a gente vai precisar de uns 5, 6 podcasts só para citar 1/3 de tudo que o Sebrae consegue auxiliar dentro desse processo, né, do pequeno enxergar essas oportunidades. Tem tido muito projeto, eu tenho me envolvido com muito projeto, Paty, Alê, de grandes empresas que buscam o Sebrae, porque o Sebrae não atende grandes empresas, ele atende as pequenas, né, micro e pequenas, mas que tem buscado as grandes para dizer, olha, eu tenho 20, 30, 50, 100 pequenos fornecedores e eu quero poder qualificar esses pequenos fornecedores. O grande qualificando o pequeno para ser uma boa entrega. E eu preciso da ajuda do Sebrae. E nós, como Sebrae, montamos um planejamento pensado para a realidade desses pequenos negócios que atendem a empresa X, a empresa Y, a empresa Z, num roteiro estruturado de capacitações, de consultorias, de programas de qualidade, que daí esse pequeno se insere e se qualifica para seguir atendendo este grande. Então, isso tem sido cada vez mais recorrente na nossa rotina, na área de desenvolvimento de produtos e de programas dentro do Sebrae. Porque o grande começou a enxergar isso que tu trouxe, né, Patrícia? De olhar para dentro e dizer, bem, eu dependo do pequeno empresário que está aqui na minha região ou que está no Brasil e eu preciso ter essa segurança. Qual é a melhor forma de eu ter segurança? Eu tenho que me envolver de algum meio nessa qualificação. E aí, então, eu vou buscar um apoio como o do Sebrae, né? E num processo também de oportunidades comerciais, o Sebrae tem muitas ações, né? Nós tivemos há pouco tempo a Mercopar em Caxias do Sul. Olha quantas rodadas de negócio que teve, Que, né? aliás, deixa eu fazer um jabá aqui, Rômulo, te interrompendo. Nós já estamos rodando com o plano de voo especial na Mercopar. São 15 episódios tratando sobre
diversos temas, muitas coisas que foram tratadas lá, vocês estão trazendo aqui. Então, eu convido todo mundo a acompanhar, além das mais de 70 horas de conteúdo do plano de voo normal, nós também voamos com uma aeronave aí, agora na Mercopar, e tem 15 conteúdos. Todas as terças-feiras tem um episódio novo, então eu convido vocês também a seguirem a gente nas plataformas e acompanharem. Feito o meu jabá, tá? Maravilha! É bastante conteúdo para ajudar o empresário a acessar as grandes empresas. E também tem um outro caminho, né? Alguns produtos, alguns perfis de pequenos negócios também têm um potencial de exportar, de vender para os nossos parceiros comerciais da América Latina. Nós tivemos, há pouco tempo, só para dar um exemplo, em Gravataí tem uma distribuidora que trabalha com artigos de churrasco e chimarrão. Né? Coisas que não gostamos, né? Bem típico, né? Ele já está exportando para os Estados Unidos. Que era um produto, que era uma commodity que muitas vezes vinha da China, né? Esses produtos para usar, né? A gamela, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Aquelas bandejas para botar carne, para botar petiscos, itens de decoração para essas áreas de lazer. Ele está exportando para os Estados Unidos, ele está iniciando uma conversa para exportar para o Uruguai, exportar para a Argentina. Pô, exportar para o Uruguai e para a Argentina, que é hein, aqui Patrícia? que é aqui do lado, né? É quase botar no porta-mala do carro. Tem que tirar nota fiscal e usar a bandeira, né? Não dá ideia. Então, esse processo é muito interessante. E o Sebrae também auxilia. Na Feira do Empreendedor em São Paulo, nós tínhamos um stand inteiro só apresentando internacionalização dos pequenos negócios, com rodadas de negócios internacionais. Empresas da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, vindo para o Brasil para conhecer pequenos negócios que já tinham um padrão de qualidade, de processo, de gestão e que estavam aptas nesses processos a fornecer com segurança para as empresas no exterior. Então, existe muito potencial para esses pequenos negócios nesse momento que a gente enxerga a crise. E vamos combinar, né? Vender em dólar deve ser muito bom. Gente, eu tô assim, ó, eu queria muito, nesse momento, eu queria vender em dólar, em euro e tá aqui pagando as contas em real, hein, Patrícia? Que tal essa conta aí? Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade. Só que janelas de oportunidade se abrem e se fecham. Então, essa preparação contínua em fazer o negócio ser um negócio de excelência, ele precisa ser uma preocupação, né? E tem que ser uma preocupação, né? Constante. Porque, caso contrário, vai acontecer isso, a janela vai se abrir e o seu concorrente vai estar ali pronto para entregar. E você não vai estar. E aí perdeu. Né? Então, o que a gente pode ver, por exemplo, daqui para frente? As expectativas que a gente tem para a economia brasileira são expectativas de um crescimento em termos médios baixos. E por quê? Porque a gente tem crescido pouco nos últimos tempos. Há muito tempo a gente vem crescendo pouco. Eu conto para os meus alunos em sala de aula, né, que quando eu estava na faculdade eu aprendi que a década de 80 ela tinha um nome, a década perdida. Por quê? Porque o crescimento médio foi muito baixo. Só que desde a década de 80, das 3 décadas seguintes que se passaram, 2 dessas décadas a gente cresceu menos do que em média se cresceu na década de 80. Então o que foi essas outras 2 décadas? Foram décadas então desperdiçadas, né? A gente está passando por um momento de final do nosso bônus demográfico. Nós estamos envelhecendo como sociedade. A gente veio de uma pandemia que vai deixar cicatrizes em termos educacionais seríssimos, que a gente sabe que é algo importantíssimo para a questão da produtividade de uma economia. A gente vai viver ainda todo o ano que vem com taxas de juros que, por mais que a gente espere que baixem um pouco, vão continuar elevadas. Então, é óbvio que a gente vai ter que olhar para dentro dos negócios. Eu costumo dizer que já está ficando quase um mantra aí, né? Infelizmente, né? Que está se repetindo, que é o seguinte: o Brasil está empurrando muito pouco os seus empreendedores. Então, se o Brasil como economia empurra pouco os seus empreendedores, cada um vai ter que remar por si. E como é que você começa remando bem por si? Primeiro, vendo se você tem o remo adequado. Se o seu remo é forte ou não. Olhando primeiro para si, como olha você mesmo si, falou. Olha para si, né? Então a pergunta é, como é que tu olha pro teu negócio? Uma frase que eu tenho usado também muito. A Lê é empreendedora aqui, né? Sim. Dona desse ambiente onde nós estamos aqui, tá?
Negócios não podem ser vistos como filhos. Eu acho que Não pode. Não isso pode, é um grande não pode. problema, não é? Claro que é. Por quê? Porque filho, tu passa a mão por cima da cabeça. Filho, tu perdoa. Filho, tu dá sempre uma chance. Filho, tu inventa desculpa pra justificar aquilo que aconteceu. Negócio não pode ser isso. E negócio tem que ser visto como algo em que, durante um bom tempo, tu vai trabalhar pra ele. Pra depois ele conseguir te devolver todo o esforço que tu desse pra ele. Mas se tu passar a tua vida inteira só trabalhando pro teu negócio, a pergunta é: pra que tu teve esse negócio? As pessoas falam muito, Ale, muito sobre propósito. Eu preciso ter um propósito, preciso ter um propósito, preciso ter um propósito. O meu negócio tem um propósito. Mas se o teu negócio tem propósito e não tem rentabilidade, ele tá fadado a acabar. O propósito, somente o propósito, ele solto não segura nada, né? Não. Tu não tem um propósito, daí tu tem um hobby, né? Só que é um hobby que custa caro com alto risco. Isso. Então, as pessoas que têm um propósito, elas têm que trabalhar para que elas consigam levar isso adiante com rentabilidade. E como é que a gente faz isso acontecer? Quando a gente consegue entender o que a gente precisa entregar, a forma como a gente tem que entregar, tá certo? E constantemente se questionar se as escolhas que nós estamos fazendo cotidianamente estão indo em direção àquilo que a gente espera que esse negócio dê como resultado. Porque é muito fácil a gente todos os dias acabar repetindo o que a gente fez ontem. E de novo, o mundo não é mais o mesmo. Parece papo de internet, aqueles papinhos bobinhos. O mundo mudou. Mudou mesmo, né? Mudou, Inclusive, tu usou a mudou. palavra que trouxe muito isso, né? Que a internet, né? A gente tem um marco aí de 2010 para cá com a popularização da internet, dos planos, dos smartphones. O comportamento de consumo de notícia, de produtos, de serviço mudou radicalmente. Hoje a gente entra num site, no nosso aplicativo, e compra o produto que a gente quiser do site da China. E recebe aqui na nossa casa, né? Então, há uma mudança de comportamento. A compra digital, a compra online, o empreendedor ele precisa estar atento a essa mudança de comportamento. A gente tem que jogar o jogo do nosso tempo. Essa que é a verdade. A gente Que baita frase, hein, Rômulo? A gente precisa jogar o jogo do nosso tempo. E quando a gente pega e se nega a jogar o jogo do nosso tempo, quem é descartado é a gente, sabe? Então... Exatamente. E eu acho um ponto que tu trouxe muito importante, né, Patrícia? A perspectiva pro ano que vem é quase de não crescermos, né? Vou trabalhar nesse cenário, assim. Quando tu não tá crescendo, tu tá vendendo a mesma coisa que tu vendeu esse ano. O mercado como um todo. Então, se tu quer crescer, consequentemente, tu está tirando o mercado de alguém. Porque tu não tem um novo mercado, né? Se tu tem um crescimento de 4%, 5%, tu tem um crescimento orgânico, tu cresce em cima desse mercado que surgiu. Quando tu tá no 0 a 0, tu tá tendo que pegar venda, né? Desculpa, de um teu concorrente. E aí, de novo, tu tem que ser bom. Porque senão, o teu cliente vai para outra loja. E aí, tu tá encolhendo. E tu trouxe um ponto muito importante do olhar para dentro e de que negócio não é filho, a gente não tem que passar a mão. E mais uma vez entra por gestão. Eu tenho dito sempre quando eu dou entrevista, dou palestra, né? Fazer gestão financeira é um porre, é ruim, ninguém gosta. Ninguém abre um negócio, ninguém vai abrir uma loja, uma empresa de serviço, porque quer fazer gestão. Eu quero fazer gestão, então eu vou abrir um negócio. Eu não conhecia essa quero pessoa. fazer umas planilhas lindas, Apesar todas as de que abas me do Excel. chamam de Alexandra Planilha Zanella, porque eu adoro planilhar, porque organiza. Mas aqui nós estamos falando de o buraco é mais embaixo, né? As pessoas abrem nesse olhar que tu trouxe, né, Patrícia? Do propósito. Mas, por quê? Porque é legal vender, é estar com o cliente, é fazer a negociação. Relacionamento. É isso do comprar e vender. Não é tu sentar no escritório, preencher planilha, preencher sistema, olhar número, olhar indicadores. Isso é um saco mesmo, isso é ruim. Não é para isso que a pessoa abriu um negócio. Só que muitas empresas, para não dizer a maioria que fecha porque não fez isso. Porque preferiu, como pequena empresa, estar lá no balcão, porque muito mais importante é atender o cliente, atender bem. Claro que isso é importante, mas não adianta eu atender bem e fazer uma venda se eu não estou olhando para o número, entendendo se eu fiz uma boa venda. Se eu Não é tive só uma boa vender, margem, não é só volume, se né? o custo está precificado, se eu estou colocando um preço de venda adequado, se, né, as entregas que vão além, né, de simplesmente entregar o produto. E esses indicadores? E aí, para isso, a gente precisa ter gestão, mais uma vez, e precisa ter meta,
e precisa ter métrica para olhar Meta, para esse número e esta entender o palavra. seguinte: não tá indo para o caminho que eu quero. Nessa velocidade ou com esses números, eu vou ficar eternamente trabalhando para o meu negócio e não vai chegar o momento em que o negócio vai trabalhar para mim. Em linha com o que tu falaste, tá? O cenário econômico que a gente tem hoje, de novo, se a gente conseguir fechar o ano com essa expectativa de crescimento de 2,7%. 2,7% é muito maior do que, por exemplo, o 0,5% que a gente esperava lá no início do ano, o 1% que a gente esperava lá no início do ano. Mas não é algo a festejar. Principalmente para um país que nem o nosso, que tem todas as debilidades que tem. Então, fica muito claro, essa atividade econômica média, baixa, não te obriga a ser bom, te obriga a ser melhor. Melhor que o teu concorrente. Por quê? Porque só vai ganhar espaço, como eu disse, quem conseguir tomar mercado do outro. E esse tomar mercado do outro não é ir lá e roubar o mercado do outro. É o consumidor olhar para você e dizer: você me entrega mais, o seu custo-benefício é melhor. E eu vou com você. E nesse processo, todo mundo acaba ganhando, né? Mas não é fácil, não é simples. Exige esforço, exige uma dedicação, existe empenho e exige a necessidade de aprendizado constante. Rômulo, quando eu converso com pessoas amigas minhas, né, que olham para mim muito mais como uma amiga do que como uma consultora, do que como uma economista, e a gente às vezes começa a falar sobre os seus negócios e eu fico ali de uma posição primeiro de ouvinte, né? Eu vejo como tem gente ainda que olha para o seu negócio com um afeto, com um sentimento de esperança, mas com amadorismo. Com amadorismo. A gente precisa profissionalizar os negócios. Isso é bom para quem é o empreendedor, isso é bom para quem é o consumidor, isso é bom para a economia como um todo. E negar isso ou adiar isso é algo que a gente, especialmente num cenário econômico como que a gente vive, a gente não deveria jamais fazer. E a impressão que eu tenho, e eu queria ouvir o Rômulo sobre isso, que é um que está muito na ponta com o empreendedor, de novo, pequeno, médio, que às vezes não tem a grana para trazer uma consultoria, né? Para enxergar, às vezes, alguma coisa. Tu vê essa, no geral, assim, o que o pequeno, tipo, não, tudo bem, eu posso fazer de maneira, só deixar uma planilhazinha, fazer uma maneira mais amadora. Chega muitos empreendedores e empresários ao Sebrae que vocês têm que começar com essa lição iniciante, assim? Muitos, eu diria quase que a maioria dos empreendedores, né? A maioria dos empreendedores que o Sebrae atende são MEIs. Né? E o MEI, quase que por natureza, é aquela pessoa que tem uma atividade operacional e que abriu o seu CNPJ num início de formalização. Para uma segurança social, né? Porque isso está vinculado ao INSS, para poder daqui a pouco ter uma nota fiscal, para poder atender uma ou outra empresa, pessoa jurídica que exige nota, mas ele não se enxerga ainda como uma empresa. Muitas vezes é só aquela pessoa. Né? E mesmo quando é uma pequena empresa com poucos colaboradores, a gente volta de novo para aquele ponto que ele abriu um negócio porque ele gosta daquele produto ou daquele serviço, porque de alguma forma ele se identifica, porque ele trabalhou a vida inteira naquele setor e por destino, né, foi demitido, a empresa fechou, ele só sabe fazer aquilo, que ele vai lá, ele vai e abre a pequena empresa dele naquele produto, com aquele produto ou naquele serviço e não vê valor na atividade de escritório, de olhar para o número, de entender então quanto que eu tenho que vender para o meu negócio ser viável, quantos colaboradores eu tenho que ter, isso é custo, para que eu não fique escravo do meu negócio, qual é o meu ponto de virada, o famoso capital de giro, né? Quantas pessoas procuram o Sebrae ou vão abrir um negócio e não tem nem ideia de quanto vai custar para abrir um negócio. E não tem recurso suficiente para bancar aquele início de operação, que é difícil. É muito difícil tu abrir um negócio nos primeiros meses a conta fechar. Tu tem que ter reserva. E não é à toa que nós temos nossos números aí. A maioria das empresas fecham nos primeiros 4, 5 anos. Por erros estratégicos, mas acima de tudo por erros financeiros. Porque não tem reserva financeira
suficiente para bancar o início de um negócio, que é sempre mais prejuízo do que lucro. E aí, pegando um cenário de juro alto, né, Patrícia? O dinheiro, ele tá mais caro hoje do que ele estava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. E a maioria das empresas já está endividada. Já atingiu o seu limite de endividamento para sobreviver a 2 anos de empresas muitas vezes fechadas ou com pouca venda pelo momento que a gente estava vivendo, né? E aí já entra nessa retomada de economia que não tá bom, como tu trouxe, já endividado. Ou seja, com um custo fixo maior, porque agora eu tenho um empréstimo bancário para E a pagar. bola de feno pode ficar gigantesca e não consegue mais desmanchar. E aí, vamos nessa linha que o Rômulo trouxe, que foi riquíssimo. A gente está falando de taxas de juros que ficaram mais altas muito rapidamente. A gente está falando do início do ano passado, uma taxa de juros básica da economia da ordem de 2%. Nós estamos falando de hoje de uma taxa de juros de 13,75%. Em 1 ano e meio. Tá? É muito pouco tempo, então foi uma subida muito rápida, né? Para patamares muito, muito altos. E que fazem com que as empresas, em geral, tenham que pensar muito bem onde vão aplicar seus recursos. Por quê? Porque o dinheiro está caro. E quando a gente fala de aplicar esses recursos, a gente está falando assim, de como é que eu vou compor estoques? Por quê? Porque estoque é dinheiro parado. Então, eu não posso comprar o produto que está mais barato no fornecedor. Eu tenho que comprar o produto que tenha maior rotatividade, que eu preciso lá circular. O que é um produto caro? O produto caro é um produto que não vende. Segundo, eu tenho que começar a alinhar muito corretamente as minhas entradas com as minhas saídas de caixa. Então, a pergunta é, como é que com uma taxa de juros básica, por que ela se chama básica? Porque todas as outras tomam como referência ela. Então, se você está falando 13,75 da taxa de juros básica, todas as outras estão muito mais altas. E, portanto, as taxas que os empresários pagam são muito mais altas que isso, né? Como é que dentro de um ambiente que nem esse, que a gente tem inflação elevada e juros elevados, você muitas vezes dá a oportunidade para o seu consumidor pagar em 2, 3, 4, 5 vezes? Como é que você te dá o luxo de abrir mão desse dinheiro em caixa agora? E aí vem uma questão super interessante que a gente costuma repetir, né? Que é treinar as pessoas. Treinar as pessoas. Treinar as pessoas. Esse cenário econômico, tu me perguntava, né? Como é que funciona para aquela lojinha ali do centro, né? De Porto Alegre, ou de qualquer cidadezinha aqui, né? Nós estamos falando de um cenário de crescimento baixo, que, portanto, cresce a competitividade entre as empresas, né? A competição entre as empresas. A gente está falando de juros altos, que torna capital de giro, capital em geral, recursos em geral, mais caros. E a gente está falando de inflação elevada, que vai dizer o seguinte, lá no futuro tu vai ter que comprar teu estoque, e teu estoque vai estar mais caro do que ele está hoje. Quando alguém vai lá na loja fazer uma compra e pergunta, quanto é que custa isso aqui? Aí tu responde, isso aqui custa R$100. E a pessoa está tirando da carteira o dinheiro, ou está tirando o cartão. E a moça do caixa, o moço do caixa, pergunta, tu vai fazer como? E a pessoa diz, vou comprar à vista. E a pessoa do caixa olha e pergunta assim, por que tu não faz em 3 vezes? É o sonho do Por que consumidor, não pode fazer hein? em Ouvir 4 pegar vezes? esse caixa, Tá não certo? é? Por que tu não faz em 4 vezes? Ou tu pode fazer até em 4, pode fazer até em 5. Calma aqui. O cara já te disse que queria fazer à vista. E aí tu vai lá e oferece pra ele te pagar em 3, 4 vezes. Aquela venda já ia existir. Aquele dinheiro estava já no caixa da empresa. O vendedor ali, porque o caixa também é um vendedor, todo mundo dentro da loja é um vendedor, ele tirou o dinheiro do caixa nesse momento. Ele fez com que a empresa pagasse por uma taxa do cartão mais alta, porque ela vai, quanto mais vezes, acaba sendo uma taxa maior. Se ela tiver que antecipar esses valores, ela vai ter que pagar uma taxa de antecipação maior, porque afinal de contas ela pactuou que ia receber em 3 meses, vai receber agora à vista, né? Então, tudo isso tem custo. E quando as taxas de juros são mais caras, como a gente vive hoje, e quando a inflação está mais alta, isso vai impactar em quem? Na capacidade dela de competir. Se a loja do lado fizer isso melhor, a loja do lado vai ter mais força financeira para fazer compras melhores para os seus fornecedores, para oferecer preços menores para os seus consumidores, e ela vai ganhar espaço. E mantém e fideliza o seu consumidor.
E aí, de novo, né? A gente tem que sempre pensar no equilíbrio das forças. Uma venda que nem essa que eu descrevi aqui, né? É uma venda que estava realizada. Você simplesmente ofereceu para o seu consumidor algo que vai dar para ele uma condição melhor, mas que eu aposto com você que ele não valoriza aquilo como uma condição melhor. Foi simplesmente uma decisão que te diz, é melhor pagar em 3 vezes do que pagar à vista. Mas aquilo ali não fez diferença. Não é o que vai decisivo para trazer ele ou fidelizar ele, por exemplo. Não, porque a compra já estava realizada. A precificação já estava feita na cabeça dele. Não houve algo diferente. Aquilo foi muito mais custo para você do que benefício para o seu consumidor. E esse é um ajuste que me parece não ser tão complicado para se fazer dentro das empresas, porque é comunicação, informar, treinar, que vocês abriram a conversa hoje falando da importância de os empreendedores, os empresários, estarem atentos ao que está acontecendo, estar capacitado, entender o mercado global e trazer para o mercado local, né? Então, pode ser um ajuste que uma tarde com o seu time está resolvido. São várias pequenas coisas que a gente pode fazer cotidianamente para fazer as coisas acontecerem, né? Então, a gente começou aqui dizendo, né? Portas estão se abrindo, né? Portas estão se abrindo. Apesar dos pesares do cenário. Então, começa a fazer dentro de casa o que tu pode fazer por ti para te inserir nesse ambiente, né? Passa por treinar pessoas, passa por controlar tuas finanças, passa por conhecer coisas novas para tu ser capaz de oferecer essas coisas novas também aos teus consumidores, sejam eles empresas, sejam pessoas em geral, mas é fazer a sua parte. Eu acho que essa é a essência. No mundo que se cresce menos, cresce a concorrência entre as partes por esse mercado. Uns vão ficar, uns vão embora. A pergunta é, quem você quer ser? Se você quer ser um daqueles que vai ficar, você tem que fazer a sua parte. A gente faz, às vezes, algumas pesquisas, né? E se pergunta para os empresários, né? O que você fez para tentar enfrentar essa situação? E a resposta que muitas vezes vem é nada. Se você não fez nada… O resultado é? É o que você sempre teve, né? Então, esse Nada. é o problema, né? E tem um ponto bem importante, né? A gente tem falado muito aqui, né? Da questão do concorrente e de ser melhor que o concorrente. E o mercado que te obriga a comer, sim, uma fatia do concorrente, mas o concorrente pequeno negócio, ele também é o teu parceiro, porque a tendência no momento econômico desse, a Patrícia pode me corrigir, é que o grande cresça, porque o grande tem recurso financeiro para crescer. É verdade. Basta nós olharmos as notícias, né? As redes supermercadistas grandes estão aí ganhando espaço dentro dos bairros, onde ainda tinha uma força muito grande dos pequenos mercados, as redes de varejo de moda estão crescendo, onde tinha as lojinhas, estão indo para o interior, onde não eram tão tradicionais, porque tem recurso. Em Porto Alegre, olha, uma esquina que esvazia vira farmácia. E não é uma farmácia de bairro, é farmácia de rede. Todas nas esquinas, né? Com um olhar para as esquinas positivas, para a facilidade de estacionar. Então, quando você tem uma realidade desse cenário, que a gente está dizendo, o mercado não está crescendo, tu está tendo que pegar a fatia do concorrente. O grande vem com recurso financeiro, com velocidade, o grande está pegando o mercado do pequeno. E aí, o pequeno, para poder combater sem recurso financeiro, com todas as dificuldades, precisa de união. Precisa se associar à entidade, precisa se juntar como grupo empresarial, mesmo que não seja vinculado a uma associação, uma entidade, mas como grupo. Juntar 4, 5, 10 empresários do mesmo setor e dizer como nós, como setor, podemos nos fortalecer. E podemos nós, como setor, combater de alguma forma, não é a palavra mais adequada, mas concorrer, né? Não com a mesma força, mas concorrer com mais justiça perto daquele grande que está entrando no nosso mercado e que está olhando para o cenário econômico e está ciente que vai ter que comer a fatia do pequeno para continuar crescendo, porque o acionista do grande está lá cobrando crescimento. E o acionista do grande não quer saber de 0,5% de crescimento, né, Patrícia? O Brasil cresceu 0,5%, então eu vou aceitar que a empresa da qual eu sou acionista cresça 0,5%. Não, vamos comer a fatia do pequeno. Então o pequeno, ele tem que se profissionalizar, mas ele também tem que enxergar que ele precisa ajudar o seu setor a se profissionalizar.
Então não é só ele sozinho, meu colega, concorrente, pequeno negócio, que se rale. Ele tem que crescer junto comigo, porque eu sozinho vou ficar fraco também. E aí vem um negócio que a gente pode ajudar nesse sentido, que é o seguinte. Às vezes, quando você vai fazer uma compra e você é muito pequeno, você não tem poder junto ao seu fornecedor. Mas se você se junta com outros e faz compra juntos, por exemplo, isso pode mudar um cenário, né? Então, a gente tem que entender até que ponto, né, a concorrência e a colaboração são presentes em determinados ambientes, né? Então, você tem que entender que, sim, existe uma concorrência, sim, se você for pior do que o seu concorrente, você vai perder espaço. Mas você também tem que entender quem é o seu concorrente. Se você não entender, você pode estar lutando contra moinhos de vento. Então, se a gente se juntar para fazer compras, se a gente se juntar, às vezes, para treinar, se a gente se juntar para fazer, por exemplo, acordos, né? Acordos com determinados parceiros, de maneiras coletivas, a gente consegue força para conseguir resultados que são resultados melhores. Mas aquela coisa, né, Rômulo? Cada um tem que olhar efetivamente para o seu negócio, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas falhas e tentar consertar. Começar de dentro. Começar de dentro. Um pontinho para quem nos escuta aqui que eu acho que Olha a dica! uma dica bem importante aí, né? É que muitas vezes a gente vai lá, a gente abre um negócio e depois que passou 2, 3 meses, a gente vai bater na porta de alguém que possa nos ajudar a corrigir os problemas que já acontecem nesse negócio, né? Já tentar corrigir rota. Muito poucas pessoas, antes de abrir o negócio, vai bater na porta certa e pedindo: tu me ajuda? Eu quero abrir um negócio. Se a gente fizesse isso, se a gente desse o tempo necessário para os negócios amadurecerem antes no papel, para depois eles ganharem espaço, né? Seja numa rua qualquer, né? A gente vai conseguir fazer com que muitos menos erros sejam cometidos, né, Rômulo? O planejamento prévio do negócio, muitas vezes a gente vê como pequenos empreendedores assim: poxa, eu tive uma super ideia que ninguém teve. Muito provavelmente alguém já teve, já quebrou. Cuidado com as super ideias, né, Por isso Paty? que ela não existe por aí, porque talvez não tenha mercado suficiente e assim por diante. Então, parar e pensar, planejar esse negócio antes, evita gastos desnecessários, evita frustrações e faz com que quando o negócio nasça, ele nasça com mais força para sobreviver mais tempo, né? Ele nasce muito mais maduro, né? É uma equação muito difícil, porque tu também não pode demorar demais, porque a oportunidade tá ali, a janela tá aberta, mas tu também não pode ir com sede ao pote, senão o copo vira. Então, tu também tem que cuidar isso, e tu tá muito certo. As pessoas tendem a olhar para o concorrente ou para o famoso que a gente chama de benchmark, né? Que é ir numa outra empresa ou concorrente ou similar para entender como ele faz bem depois que o problema aconteceu. Então, quando você vai abrir um negócio, o ideal é que você faça esse estudo de mercado antes. E esse estudo de mercado, às vezes, é justamente isso. Eu quero abrir uma loja de roupa de bairro. Visita outros bairros próximos e vai em lojas de bairro. Vê como é que é a loja, como é que é o atendimento, se está entrando cliente, se não está entrando cliente. Vai na grande, né? Vai naquela rede de varejo grande, vê como é que é a experiência e vai pontuando as partes boas, as partes ruins, o que tu pode fazer de diferente. Conversa com pessoas, né? Não confia que os teus amigos serão os teus clientes. Tem muita gente que fala isso, né, Patrícia? Não, eu vou abrir porque eu tenho 35 parentes, tudo vai comprar de mim. Não quer dizer que vai comprar de ti, porque a tua família é grande, né? Então, também entender mercado. Quantas pessoas moram nessa região? Quantas pessoas procuram? Às vezes é uma manhã que tu senta naquele banco de praça, olhando para aquela loja que já existe e vê quantos clientes entram, né? Para entender se faz sentido ter mais uma no bairro que vende aquele produto ou que oferta aquele serviço. São pequenas atitudes que tu vai tendo, que são rápidas de fazer, que não custam dinheiro, e tu começa a amadurecer o teu negócio para depois partir para a parte do olhar financeiro, que é tão importante, né? Quanto vai custar para abrir essa empresa? Né? Eu tenho ou eu não tenho esse recurso? Porque daí, numa taxa de juros alta, né? Onde tu mesmo trouxe 13,75 é a básica. Banco nenhum tá ofertando dinheiro a 13,75 ano aí, né? Não. Se tiver algum banco, por favor, nos avisa, deixa um comentário Atenção, aí. deixa aí, manda. Né? Porque os nossos colegas empresários vão querer saber qual é que banco é esse, né? E aí, você vai pro banco e você já começa endividado.
Aí é complicado, né? E aí você já tem uma realidade que os negócios tendem a não ter resultado financeiro nos primeiros meses e tu colocou um custo fixo ali, né, junto na operação. E mesmo que tu tenha um recurso financeiro, a gente também está falando de um custo de oportunidade. Com certeza. Né? Com uma taxa de juros alta, nós temos um economista aqui para explicar muito melhor. Se você tem um recurso financeiro, você tem um custo de oportunidade ali. Eu tenho 50 mil, 30 mil, 100 mil para abrir um negócio. O que é melhor? Eu abrir agora o negócio e, primeiro de tudo, esse dinheiro é suficiente para abrir um negócio? E gasto Né? ele todo para abrir o negócio ou tenho que deixar um pouco ou de vai caixa? ter capital de giro. Ou eu espero um pouco mais, continuo avaliando o mercado e buscando essas referências e deixo o dinheiro lá aplicado, rendendo, aumentando esse bolo. Isso é custo de oportunidade, porque tu pode não te endividar buscando dinheiro no banco para abrir uma empresa, mas tu assume um risco de perder o dinheiro que tu já conquistou. E ainda a gente tem que pensar, né, que essa pessoa muitas vezes ela abre mão de uma carreira, abre mão de um emprego para tentar empreender. E aquele negócio que não dá o retorno para ela naquele primeiro momento, ele também fez essa pessoa abrir mão do salário, por exemplo, que ela recebia antes, né? Então, isso é outra coisa que tem que entrar nessa equação também. Então, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final, né? Eu acho que a grande conversa aqui que a gente teve ao longo dessa quase uma hora aí, né? Acho que aponta a gente com algumas direções, né? Uma, eu acho que ficou muito claro aqui, que nós estamos falando de um cenário econômico mundial muito mais adverso, mas que também abre suas janelas de oportunidade. E a nossa grande janela de oportunidade nesse cenário de desglobalização é essa necessidade, né, de principalmente os países envolvidos encontrarem outros fornecedores mais próximos, encontrar novos fornecedores que talvez ofereçam mais segurança de entrega, ainda que não sejam mais eficientes. E a gente tem que estar ali. Só que a gente tem que entender que nós, enquanto Brasil, a gente vem de um tempo de crescimentos baixos há muitos anos já. A gente vai vivenciar no curtíssimo prazo aí taxas de inflação ainda elevada e juros elevados que fazem com que as nossas decisões sejam caras, né? A gente tem que entender que a decisão de alocação de recursos agora é mais relevante do que nunca, porque a gente tem taxas de juros muito caras no mercado. Então, fazer escolhas mais assertivas, fazer a profissionalização dos nossos negócios, para que a gente entenda que, à medida em que nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos mais competitivos e mais capazes de apesar dos cenários adversos, entrar, né, por essas portas que se abrem. É isso. Gente, depois dessa aula, Paty, eu brinco, né, que eu tô fazendo um mega hiper MBA em empreendedorismo e negócios, porque toda semana eu entrevisto por 1 hora algum super especialista. Então, assim, eu tô brincando que o meu MBA, né, hoje meu MBA, então, foi super especial sobre economia, trazendo para cá. Patrícia, que honra te receber aqui no Plano de Voo. Uma mulher tão potente e é sempre tão bom te ouvir falar o jeito que você traduz coisas tão complexas, né, Rômulo, que às vezes a gente tem, você consegue traduzir pro nosso dia a dia. Então, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo está assim como eu. Obrigada pela aula. Volta sempre, vem voar com a gente. Eu adorei aqui, adorei a tua condução, adorei. O Rômulo chegou aqui e disse: eu não vou participar, não sei se eu vou participar. Que bom que você participou, você foi ótimo, Sim, excelente. Adorei, muito. adorei. Muito obrigada pela oportunidade e tomara que a gente se veja em outro Plano de Voo. Eu já deixo o convite aqui, né, Rômulo? E Rômulo, mais uma vez, te agradecer demais esse teu conhecimento do mercado, do nosso cliente do Sebrae, essa costura que você consegue fazer, trazendo exemplos, isso é rico demais pro nosso plano. Volta sempre. Já tá quase copiloto aqui. Muito obrigado aí. Eu acho que eu tô mais pra comissário de bordo aí. Porque, Comissário. Olha, pilotar esse plano de voo não é fácil, né, Paty? Não, agradeço, né? Fui pego sim de surpresa, né? Vim pra só Mas foi acompanhar. maravilhoso. Foi. E aí, descobri, chegando aqui, que eu estava no roteiro para participar junto. Fiquei muito feliz, né? E foi muito bom, sim, ter esse bate-papo. E estar com a Patrícia Palermo é sempre maravilhoso. E eu também espero que em breve a gente tenha mais Patrícia Palermo no Plano de Voo.
Adoro! E aquele obrigada mais do que especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Se você acabou de pousar aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Já estamos chegando a 80 horas de conteúdo. Nos acompanhem também nas redes sociais e acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.